conforme o texto que lemos. Abacuque, capítulo de número 3, os versos 17, 18 e 19, onde nós estaremos falando sobre o tema o triunfo da fé em meio às adversidades. O triunfo da fé em meio às adversidades. Nós estamos aqui corrigindo algumas falhas, pedimos perdão aí para os nossos irmãos que nos acompanham, e trabalhar com equipamento eletrônico, às vezes, temos esse tipo de dificuldade, não é? Agora está... Abacuque, capítulo de número 3, o verso 17 ao 19, estaremos falando nesta oportunidade sobre o tema o triunfo da fé em meio às adversidades. Como o nosso som deu um problema, eu vou estar lendo o texto, vou repetir a leitura do texto que diz, Abacuque, capítulo 3, o verso 17 ao 19, para os que estão nos acompanhando. Abacuque, capítulo de número 3, verso 17 ao 19, que diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Queridos e amados irmãos que nos acompanham nesta oportunidade, é uma alegria tê-lo conosco, e aonde nós estaremos falando a partir do texto que lemos sobre o tema, o triunfo da fé em meio às adversidades. Esse texto bíblico que lemos da palavra de Deus, no livro do profeta Abacuque, um dos profetas veterotestamentários, ou seja, que faz parte dos profetas literários do Antigo Testamento, inclusive dos profetas menores. Este profeta, que por volta do ano 605 aproximadamente, ele profetizou e previu o castigo de Deus iminente sobre Judá, por meio do Império Babilônico, que haveria de invadir o território de Jerusalém, de Judá, com suas tropas, com seu exército, e haveria de impor um castigo devido às constantes rebeldias, pecados e desconsiderações do povo judeu para com a palavra de Deus. De tal maneira que Deus haveria de usar Nabucodonosor, rei da Babilônia, conforme fora também predito pelo profeta Jeremias, e agora Abacuque, nos 3 capítulos da sua profecia, deste livro, ele vai fazer aqui uma narrativa das revelações que ele teve da parte de Deus, e quando chega no capítulo de número 3, Abacuque, diante da realidade do castigo iminente da parte de Deus, que estava prestes a vir sobre a nação de Israel, a Bíblia Sagrada diz que ele, prevendo aquele cenário caótico que estava por se apresentar, ele ora a Deus, pedindo avivamento, louvado seja o Senhor, no capítulo 3, e também pedindo misericórdia da parte de Deus, quando fosse exercer o seu juízo, e através da fé, por meio da fé, ele espera em Deus. Observe que Abacuque, em meio ao caos que estava para sobrevir, ao perigo iminente,
ao castigo vindo da parte de Deus sobre a nação de Israel, devido aos seus pecados e constantes rebeldias e contradições para com a palavra de Deus, Deus haveria de punir a nação de Israel, o povo de Judá, por meio de Nabucodonosor. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Abacuque ora a Deus e permanece confiando em Deus, de tal maneira que nós entendemos que em tempos de crises, em tempos difíceis, em tempos caóticos, em tempos onde a escassez sobrevém, nós precisamos confiar em Deus, aleluia, precisamos esperar em Deus com fé. Abacuque, mesmo em meio ao cenário que estava para se apresentar, o cenário de calamidade, ele espera em Deus com fé. Louvado seja o Senhor. Talvez você esteja me perguntando nesta oportunidade, de que maneira Abacuque expressou sua confiança em Deus? Com base no texto bíblico que lemos nesta oportunidade, quero destacar basicamente 3 atitudes principais que nos mostram a maneira como Abacuque permaneceu confiando em Deus, mantendo a sua fé, de tal maneira que ele nos mostra de forma cabal que através da fé nós podemos vencer as adversidades. Louvado seja Deus. E a primeira coisa que nós entendemos com base nesse texto é que o profeta reafirmou sua fé em Deus diante de um possível castigo de escassez. É muito fácil expressarmos a nossa fé em Deus quando tudo vai bem. É muito fácil estarmos alegres, confiarmos em nosso Deus quando tudo vai bem. Mas quando as aflições da vida sobrevêm, quando as adversidades sobrevêm, quando os problemas inerentes aos seres humanos sobrevêm, aí a nossa fé, a nossa tenacidade, a nossa capacidade de permanecer confiando em Deus, ela passa pelo crivo da provação. Mas escute bem, a Bíblia Sagrada diz no versículo 17, que o profeta declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Abacuque, o profeta de Deus, reafirmou a sua fé em Deus diante de um possível cenário de escassez. Nós estamos vivendo em dias pandêmicos, dias terribilíssimos, dias caóticos, dias de extrema necessidades, dias em que as pessoas estão alarmadas, dias em que nos meios de comunicação não se fala outra coisa, mas nós temos uma esperança, aleluia, alicerçada na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nele precisamos reafirmar a nossa fé. Louvado seja Deus. Ele apresenta 6 situações, ainda que a figueira não floresça. A esperança, o florescimento, ainda que a figueira não floresça, isto fala de esperança. Não haja fruto na videira, o fruto da oliveira minta, não haja fruto na videira, de onde se produz através das uvas o vinho, que também é símbolo de alegria. O fruto da oliveira minta, os judeus usavam bastante o azeite da oliva, o azeite da oliveira, e isto nos revela a situação que o profeta nos revela a situação que poderia acontecer.
os campos não produzam mantimentos, grãos, alimentos, as ovelhas desapareçam do aprisco, nos currais não haja mais gado. Veja bem, 6 possíveis situações que o profeta apresenta que poderia acontecer. A figueira não florescer, que não, talvez poderia não haver fruto na videira, o fruto da oliveira minta, decepcione, os campos não produzam, as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado. Mas com todas essas possíveis situações, o profeta declarou: eu todavia continuarei confiando no Senhor meu Deus. Queridos e amados irmãos que me ouvem aqui e nos seus lares, nas suas casas, nós não sabemos as situações que cada pessoa, que cada família tem enfrentado nesses últimos dias. Mas uma coisa nós temos plena convicção: precisamos reafirmar a nossa fé em Deus. Aleluia. O profeta diz: todavia eu me alegro no Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: ainda que alguém se desespere, ainda que alguém cometa suicídio, ainda que alguém entre no estado de calamidade, porque todos são inerentes a problemas, às adversidades, o profeta não nega que ele poderia passar por estes problemas, ou que a nação de Israel poderia passar por estes problemas, mas ele, mesmo que eles viessem a passar por estes possíveis problemas apresentados, no verso 17, ele declara: eu todavia continuarei confiando, aleluia, me alegrando no Senhor. E aqui ele nos apresenta uma segunda atitude que devemos colocar em prática para que a fé triunfe sobre as adversidades, para que a fé triunfe sobre os problemas, para que a fé, que é a nossa confiança inabalável em Deus, venha transpor as muralhas, transpor os desafios, transpor os gigantes, transpor o perigo iminente. Nós, assim como o profeta, precisamos demonstrar que o nosso alicerce é a nossa confiança em Deus. O profeta demonstrou que o seu alicerce, ou que o alicerce de sua confiança era Deus. O verso 18 diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E este é um segredo para passarmos pelas lutas e adversidades e triunfarmos com fé. É nos alegrarmos em Deus e entendermos que o alicerce, a base da nossa confiança, da nossa fé, está em Deus. Os discípulos estavam no barco, e quando as tempestades começaram a solapar a proa do barco, começaram a sacudir o barco, os discípulos entraram em desespero, porque as bases de sua fé começaram a ser avaliadas. Nesta noite eu pergunto para você: aonde estão as bases de sua fé? Aonde as bases de tua fé estão alicerçadas? É no homem? É na política nacional? É no presidente da república? É nos governos confederados? É nos governos municipais? A nossa fé precisa estar alicerçada tão somente na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, pois ele acalma a fúria do vento, ele acalma a tempestade, ele faz atos procelosos, aleluia, em prol daqueles que confiam nele e nele colocam a sua esperança. Louvado seja Deus.
O profeta demonstrou que o alicerce de sua confiança é Deus. Ele disse: contudo eu me alegrarei no Senhor. Ele estava dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que venha a escassez, ainda que a esperança se acabe, ainda que não haja frutos, ainda que não haja mantimento, ainda que os campos se tornem estéreis, ainda que não haja gado no curral, eu continuarei confiando no Senhor meu Deus. Aleluia. Amigo que me ouve, irmãos que me ouvem nesta oportunidade, coloquemos a nossa confiança em Deus, esperemos em Deus, porque o nosso Deus é poderoso na batalha. Ele corta o arco, Ele quebra a lança, Ele, louvado seja Deus, abre o mar, Ele multiplica, Ele abre portas, Ele fecha. Ele é Deus e não há outro igual a Ele. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o profeta triunfou pela fé sobre as adversidades, porque ele afirmou que sua força vem de Deus. A sua força vem de Deus. Ele diz no verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, nele estou seguro, nele estou alicerçado, a minha força vem dele. Queridos e amados irmãos, nós só teremos condições de vencermos, de transpormos as adversidades, de passarmos pelas aflições da vida, de cabeça erguida, triunfarmos com fé no meio das adversidades ou sobre as adversidades, quando nós reconhecemos que a nossa força vem de Deus, a nossa alegria vem de Deus, o nosso escape vem de Deus, a nossa saída vem de Deus. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos alimenta, é Deus quem nos fortalece, é Deus, aleluia. O profeta afirmou que a sua força vem de Deus. Ele disse: Ele fará os meus pés como das servas, Ele me fará andar sobre minhas alturas. Deus conduzirá os nossos passos e firmará os nossos pés. Eu não sei qual é a situação que você tem passado, mas eu quero convidar você a olhar para Cristo. Eu quero convidar você a colocar a sua esperança em Deus. E nesta oportunidade, em meio às aflições e às dificuldades, precisamos vivermos pela fé, porque somente quando vivemos pela fé é que conseguimos romper com todas as circunstancialidades que tentam nos abater. O profeta, mesmo em meio, mesmo prevendo, mesmo antevendo, mesmo vislumbrando pela revelação do Espírito os problemas que estariam acontecendo, ele declara: ainda que não haja, que a figueira não floresça, ainda que o fruto, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, eu todavia confiarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Confie em Deus, espere em Deus, coloque a tua esperança em Deus. Há um escape de Deus, há uma provisão de Deus, há um livramento de Deus. Deus está conosco. E nesta oportunidade, eu quero lembrar a você que para triunfarmos com fé em meio às adversidades, precisamos reafirmar a nossa fé em Deus diante dos problemas. Precisamos entender
que a nossa força vem de Deus. Precisamos nos alegrarmos no Senhor, esperarmos nele, depositarmos a nossa confiança nele. Que Deus abençoe a sua vida nesta oportunidade. Nós estaremos louvando ao Senhor, para logo em seguida estarmos orando pelos amigos. Após cantarmos o hino, o Ministério de Louvor vai estar cantando mais um hino ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos cantar o hino 545.